Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Márcia Gonçalves e estamos iniciando mais uma aula sobre inteligência emocional. Você já sabe que o nosso sistema emocional é o responsável por nos ajudar a construir as nossas memórias, os nossos aprendizados, por trabalhar e organizar as nossas ações e comportamentos, por impulsionar a nossa motivação, ou seja, nos colocar em ação para irmos em direção aos nossos objetivos. E também por trabalhar as nossas emoções e assim conseguirmos exercer o autocontrole e tomarmos decisões mais assertivas e adequadas. E como é que isso acontece? Vamos relembrar rapidamente as nossas primeiras aulas de fundamentos da neurociência. Para quem ainda não assistiu, eu sugiro que assista, para que você complemente e se aprofunde um pouco mais sobre o funcionamento do sistema nervoso e como isso influencia nas nossas emoções. Mas aqui, relembrando rapidamente, nós já sabemos que através dos nossos sentidos, do olfato, do paladar, do tato, da audição e da visão, nós captamos as informações sobre o que está acontecendo no nosso meio ambiente. Essas informações, elas são transportadas através do sistema nervoso periférico para serem organizadas e processadas no sistema nervoso central, que são três níveis. Nós temos o primeiro nível, ou cérebro reptiliano, lembrando que essa expressão cérebro reptiliano ela não é mais utilizada pelos cientistas, mas que é a região que é responsável por cuidar da nossa sobrevivência, pelos movimentos repetitivos e automáticos. O segundo nível, que é o sistema emocional, é o responsável por trabalhar as nossas emoções. E o terceiro nível, o neocórtex, é o responsável por organizar e processar de forma racional essas informações. Assim, o sistema nervoso central manda de volta a resposta através do sistema nervoso periférico, que vai se transformar em ações e comportamentos para lidarmos com uma determinada situação. Então, para quem ainda não assistiu, sugiro que assista lá as primeiras aulas, que nós falamos sobre isso com um pouco mais de detalhes e você complemente aí o seu aprendizado. Como é que isso tudo acontece? O nosso cérebro, ele é um pouquinho preguiçoso. Ele vai buscar quais são as vias mais fáceis para ele encontrar essas respostas. Ele não quer ter trabalho. Então, ele vai ali buscando quais são os caminhos que já estão mais fáceis de serem achados para te responder. Esses caminhos estão nas nossas vias neuronais que nós construímos ao longo das nossas experiências, das nossas vivências, através da repetição de nossas ações, de nossos comportamentos. Então, essas informações elas vão ficar guardadas lá na caixinha e o cérebro vai buscá-las rapidamente para te dar uma resposta para aquela situação. E quanto mais nós repetimos aquelas ações, aqueles comportamentos, mais eu reforço esses caminhos neurais que estão guardados lá no meu cérebro. E é aí que surgem os hábitos. Para falar sobre isso, deixe-me primeiro compartilhar aqui a tela com você, como você já sabe. Só um instantinho. Pronto. E o que são os hábitos? Os hábitos são comportamentos padrões que nós temos diante de determinadas situações. É aquilo que eu não quero deixar de fazer. A gente traz aqui como exemplo, nós hoje temos o celular. O celular está ali pronto na nossa mão, então nós temos o hábito de, com frequência, estar observando quais são as informações, quais são as notificações que chegam, interagindo nas redes sociais. Ou um hábito também que muitos de nós temos é o hábito de se alimentar ali nas redes de fast food. A gente tem ali maior praticidade, maior agilidade.
São comportamentos que eu repito diante de uma determinada situação. Então, o hábito de fumar, o hábito de comer uma sobremesa após o almoço. Então, são comportamentos que eu repito com frequência diante de uma determinada situação. E é aí que surge uma curiosidade bem interessante. Você já ouviu falar sobre a Síndrome da Gabriela? A Síndrome da Gabriela, para quem não conhece, ela foi inspirada na modinha Para a Gabriela, que é uma música de Dorival Caymmi, que fala mais ou menos assim: eu vivi assim, eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E muitas pessoas utilizam esse mote para poder justificar os seus comportamentos. Então, eu não vou conseguir mudar, eu não vou conseguir mudar minha alimentação, eu não vou conseguir deixar o celular de lado para ter uma maior produtividade, eu não vou conseguir deixar de comer minha sobremesa e comer uma fruta. Mas olha só que interessante. Os cientistas descobriram que, através da nossa vida, há a possibilidade de nós mudarmos esses caminhos neuronais que nós construímos. É o que eles chamam de neuroplasticidade, que é a reorganização desses caminhos neurais para que a gente possa ter novos aprendizados, novos comportamentos, para que a gente possa agir de forma diferente. Até bem pouco tempo, os cientistas achavam que isso só era possível para fazer no cérebro de crianças. Mas as pesquisas demonstram que, ao longo de nossa vida adulta, é possível nós fazermos essa transformação, ao que eles chamam da plasticidade cerebral, ou seja, trazer essas novas informações e mudar os meus comportamentos, os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas atitudes. Então, é possível deixar de comer aquela sobremesa, aquele docinho depois do almoço. Isso requer determinação, comprometimento, vontade, porque é uma construção diária. Você não vai mudar de uma hora para outra. Você vai construir aquilo diariamente. Então, hoje eu não como docinho. Vamos dar o exemplo, vai ficar melhor, vai clarear melhor. Durante os cinco dias da semana, eu deixo de comer, desses 5 dias, eu deixo de comer 3 dias, eu deixo de comer o docinho como sobremesa depois do almoço. Então, 2 dias eu me libero para comer, para que eu comece a fazer essa transformação de forma gradual. Algumas pessoas radicalizam. Não vou mais comer o docinho depois da sobremesa e deixam de comer. Já outras necessitam de um tempo maior para poder fazer essa mudança de forma gradual, para trazer essa nova informação, para poder construir esse novo caminho neural. A neuroplasticidade, ela se divide em duas: a sináptica. Para quem não assistiu a nossa aula lá sobre fundamentos da neurociência, onde a gente fala sobre a sinapse, né? Vai lá, corre lá e dá uma assistida lá na aula, para você entender do que nós estamos falando. A sináptica, a neuroplasticidade sináptica, é quando ocorre o fortalecimento ou diminuição das vias neuronais existentes. Então, por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir. Quando a gente vai aprender a dirigir, a gente tem aquela dificuldade natural do aprendizado novo, de construir os caminhos novos no nosso cérebro, para passar a primeira marcha, para poder controlar ali o pé no acelerador, o pé no freio. Mas a partir do momento que nós começamos a dirigir com mais frequência, isso vai se tornando automático. Quem é que nunca passou pela situação de estar se dirigindo de carro a algum lugar e chega naquele lugar sem ao menos saber ou entender como chegou lá? Porque a gente liga o piloto automático e os movimentos acontecem. Porque aquelas informações novas
elas vão se sobrepondo às informações, às construções neuronais que já estão existentes. E a neuroplasticidade estrutural, que é o estabelecimento de neurônios e conexões inteiramente novos. Ou seja, quando eu estou aprendendo uma coisa que eu nunca fiz, eu estou estabelecendo essas conexões diferentes, essas conexões novas. Por exemplo, se eu for aprender a tocar um instrumento musical, isso para mim é novidade. Então, são informações novas que eu estou trazendo para as minhas caixinhas. São os novos caminhos que eu estou construindo dentro do meu cérebro. E como é que eu posso fazer isso, então, Márcia? E aí a gente traz aqui alguns exemplos bem simples para você começar a trabalhar e a construir essas novidades nos seus caminhos neurais. O primeiro, fazer as mesmas coisas de forma diferente. Então, por exemplo, para ir para o seu trabalho, para ir para a escola, para ir para a faculdade, para a academia, você faz sempre aquele mesmo trajeto. Procure fazer um trajeto diferente e observar o que tem de novidade nesse trajeto. Quais são as cores que estão nesse novo local? Se tem muita gente, muito carro, se tem árvore, casas, prédios. São informações novas que você está trazendo para dentro do seu cérebro. As comidas, comer as comidas diferentes daquelas que você está acostumado a comer. Então, se eu como sempre lá o macarrão, a batata, procurar comer a verdura. A leitura, buscar ler coisas diferentes. Se eu gosto de ler romance, que tal começar a ler um livro policial? Que aí você vai ter ali novas informações, você vai estar aprendendo novas informações e construindo esses novos caminhos. Ouvir músicas diferentes da que você está acostumado. Então, se você gosta do pop, que tal de vez em quando ouvir ali música clássica? São informações novas. O seu cérebro ele já está acostumado, ele já tem os caminhos neurais para absorver as informações da música pop. Quando você escuta ali a música clássica, são informações novas. E aí o seu cérebro vai construir novos caminhos neurais para aquela informação. Correr riscos, sair da monotonia. Nós temos, isso é natural, né? O medo do constrangimento, o medo do errar, o medo do julgamento, mas de vez em quando vale a pena você correr esse risco, dar aquele friozinho na barriga, aquela adrenalina, para que você construa esses novos caminhos, para que você saia do comodismo cerebral, para que você movimente esses novos caminhos neuronais. Um exercício bem simples que eu trouxe aqui é cruzar os braços de forma diferente. Por exemplo, eu quando cruzo os braços, olha aqui, o meu braço direito está por baixo e o meu braço esquerdo está por cima. Esse é o meu jeito natural de cruzar os braços. Só o fato de eu procurar mudar, eu já estou informando, já estou levando uma informação nova para o meu cérebro. Então, aqui observe, olha, o meu braço direito está por cima e o meu braço esquerdo está por baixo. É um exercício bem simples para você treinar, começar a trabalhar o seu cérebro. Por último, a gente traz aqui, escolhendo o melhor comportamento, considerando o resultado que pode ser obtido. Na última aula, nós falamos sobre a técnica SMART. Lembra? Quem ainda não assistiu, eu também sugiro que assista. Vá lá e assiste sobre a técnica SMART. Aí lá nós falamos que nós temos aquele objetivo final e para atingi-lo nós vamos construindo as metas ao longo do caminho. Então, por exemplo, né, o meu objetivo final é perder 3 quilos em 2 meses. Ao longo do caminho, eu vou estabelecer quais são os comportamentos que eu vou ter que executar para chegar daqui a 2 meses e ter perdido esses 3 quilos. Então, ao invés de eu focar no que está acontecendo,
eu vou focar no meu objetivo. Então, aqui ao longo do caminho, né, aquela vontade de comer o doce, de comer a pizza, o chocolate, será que isso é bom para o meu objetivo final? Então, quando eu estou comprometida em conquistar esse objetivo, fica muito mais fácil eu construir rotas diferentes para atingi-lo. Se eu tenho o hábito de comer a pizza, de comer doce, eu vou focando lá para perder, o meu objetivo de perder os 3 quilos, eu vou conseguir transformar esse meu comportamento ao longo do caminho e trocar o doce, a pizza, por uma fruta, por verduras, por comidas mais saudáveis. E assim eu vou construir novos caminhos neuronais para que eu possa transformar o meu comportamento. E qual é o segredo? O segredo é quanto mais eu fizer isso, mais eu vou tirando aquele comportamento, aquele caminho neuronal inicial. Então, quanto mais eu comer frutas e verduras, mais eu vou enfraquecendo o meu caminho neuronal para o doce, para a pizza, para o refrigerante. Por isso que nós falamos que é possível você transformar o seu comportamento, as suas ações, sair da síndrome da Gabriela para mudar. Mas isso vai exigir de você um comprometimento, vai exigir de você um engajamento, uma determinação para ir ao longo, né, dos seus comportamentos, para que a gente consiga mudar. Então, deixa aí no comentário que comportamento você pretende mudar, que ação você pretende começar a fazer para ajudar o seu cérebro a trabalhar. Deixa aí, escreva aí para mim no comentário. Aproveite, deixe o seu like e principalmente compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. A inteligência emocional é uma das habilidades mais exigidas para que a gente consiga ter uma vida mais equilibrada e feliz, seja na vida pessoal e na vida emocional. Então, o nosso objetivo ao trazer esses conhecimentos, essas informações, é democratizar esse conhecimento, é levar para o maior número de pessoas de forma gratuita, para que as pessoas comecem aí a entender como funciona a inteligência emocional e como você pode utilizá-la para ter uma vida mais feliz. Então, deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo e escreva aí no comentário. O que você pretende começar a mudar? Os cientistas também descobriram que, ao longo da nossa vida, além de nós podermos trabalhar esses novos caminhos neurais, existe a possibilidade de nascimento de novos neurônios. A neurogênese é o nascimento dos novos neurônios no nosso cérebro. Eles descobriram que, principalmente na região do hipocampo, que é o responsável ali pelas nossas memórias, na vida adulta, existe a possibilidade do nascimento dos novos neurônios. E para que esses novos neurônios cheguem, é importante que alguns neurônios acabem morrendo, acabem deixando. Mas nós temos alguns hábitos aí que são prejudiciais, que acabam matando esses neurônios e sem uma reposição mais adequada. Vamos trazer aqui o primeiro deles, o estresse. O estresse, ele é bom, ele nos coloca em movimento, mas viver constantemente estressado prejudica o nosso raciocínio, prejudica o nosso planejamento, a nossa criatividade, e aí o cérebro fica prejudicado, aonde acontecem aí a morte de alguns neurônios. A falta de sono, né? Quando eu não consigo ter uma noite de sono adequado,
No dia seguinte, eu estou com raciocínio lento, eu estou sem disposição. Quem é que nunca chegou no trabalho depois de passar uma noite acordada para estudar ou na balada, seja o que for, e aí você chega no dia seguinte na escola, no trabalho, e você está naquele ritmo mais devagar, mais lento, né? Como o pessoal brinca, pegando no tranco para poder fazer as suas atividades. A falta de exercícios físicos e exercícios mentais. Nós já sabemos que os exercícios físicos, eles são importantes para a produção dos neurotransmissores. Então, quem ainda não assistiu à aula sobre neurotransmissores, de ver qual é a importância desses neurotransmissores na nossa caixinha cerebral. Eles atuam na sinapse, que é o encontro ali dos dois neurônios, de passar ali as informações. E os exercícios mentais? Porque se eu vivo uma vida monótona, parada, eu acabo não trabalhando o meu cérebro. Porque assim como os nossos músculos, né, eu frequento a academia, eu faço caminhada, eu faço os meus exercícios, pratico esportes para exercitar os meus músculos, eu também preciso exercitar o meu cérebro. E um dos exercícios bem simples, né, que o pessoal traz, são os joguinhos, ou palavra cruzada, ou joguinhos de construção, ou como nós já vimos aqui bastante, fazer coisas diferentes. Então, quando você for escovar o dente, né, se você é destro, escova com a mão esquerda. Se você utilizar a mão esquerda, se você é canhoto, você utiliza ali a mão direita para escovar os dentes, pentear o cabelo, se vestir. Então, são pequenos exercícios que vão lhe ajudar a trabalhar a plasticidade e a neurogênese. A má alimentação, né? Nós sabemos que os nutrientes são necessários para o nosso organismo se manter atuando de forma boa, de uma forma mais saudável, me fugiu a palavra, de uma forma mais saudável. E, consequentemente, né, todo o organismo envolve também os nossos neurônios, as nossas caixinhas cerebrais. Bom, como você já viu, deixe-me primeiro parar de compartilhar a tela. Como você já viu, é possível construir a mudança, é possível sair da síndrome da Gabriela, mas isso vai exigir de você um comprometimento maior, uma determinação. Então, uma sugestão é comece devagar. Eu quero deixar, por exemplo, de comer o doce depois do almoçar. Então, você tem ali 7 dias. Desses 7 dias da semana, deixe de comer em 4 dias, por exemplo, deixe de comer o seu docinho depois do almoço. Fique com 3 dias para satisfazer a sua vontade. E assim você vai construindo gradativamente. Quando você perceber, você já trocou aquele doce por uma fruta ou por não comer nenhum doce, nenhuma sobremesa depois do almoço. Porque, como nós vimos, quanto mais eu exercito aquele comportamento, aquela ação, mais eu vou fortalecendo os novos caminhos neurais. Então, quanto mais eu deixar de comer aquele doce, aquela sobremesa depois do almoço, por exemplo, mais eu vou me acostumando com esse novo comportamento. Então, para que você comece a se transformar, a trabalhar essa plasticidade, a permitir o nascimento de novos neurônios no seu cérebro, é importante que você busque essas notas. E aí, o conselho, a sugestão que eu deixo é dê o primeiro passo. O importante é começar, é sair da síndrome da Gabriela e entender que você pode conseguir, que você consegue transformar essas ações e esses comportamentos.
Bom, e aí, gostou dessa aula? Então, esse nosso canal, a gente fala sobre desenvolvimento profissional. E nesse primeiro momento, estamos construindo essa trilha com as informações sobre a inteligência emocional, essa habilidade tão exigida na nossa vida pessoal e na vida profissional. Você gostou? Deixe aí o seu like, deixe aí o comentário sobre o que você vai mudar de agora em diante, como você vai procurar transformar o seu comportamento e compartilhe esse vídeo. Querendo aprender mais sobre desenvolvimento profissional, clica ali no inscreva-se e do lado no sininho, para que você receba a notificação sobre cada vez que a gente trouxer um vídeo novo sobre assuntos para ajudar no seu desenvolvimento profissional. Eu fico por aqui, agradeço todos que ficaram comigo até o final e te espero na próxima aula. Tchau!